E aí, bem-vindos ao Shadow da Leitura. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo a resenha do segundo livro da saga dos robôs de Isaac Asimov, O Sol Desvelado. Lembrando, para quem não assistiu o primeiro vídeo, que são as Cavernas de Aço desse review aqui, recomendo assistir porque eu vou falar algumas informações que foram ditas no primeiro vídeo, e para você não ficar tão perdido eu recomendo você assistir o primeiro, ok? O card vai estar aí na tela para quem quiser pegar o primeiro vídeo para acompanhar, depois vocês voltam aqui, ok? Então, vamos lá! Elijah Baley é um policial da Terra que soluciona crimes como um detetive. A história é cyberpunk, ou seja, ela se passa em um futuro desolado, e os robôs não podem ferir em nenhum momento os humanos. E para isso existem as 3 leis da robótica. E só para recapitular aqui as 3 leis da robótica, né? A primeira, um robô não pode ferir um ser humano ou por inação permitir que um humano se machuque. A segunda lei é que um robô sempre tem que obedecer um ser humano, exceto nos casos que a segunda lei entre em conflito com a primeira lei. Ou seja, um ser humano não pode pedir para um robô ferir ele ou ferir outro ser humano. E a terceira é, um robô deve proteger a sua própria existência, contanto que não entre em conflito com a segunda e primeira lei. Lembrando disso, vamos para o review do livro. Após os acontecimentos do primeiro livro das Cavernas de Aço e com Elijah Baley finalmente solucionando o caso, ele finalmente acha que ele vai ter um tempo de sossego com a sua esposa e com o seu filho. Ele é promovido, ao detetive de classe C7, ele era C6 antes. Isso faz com que ele se torne muito popular, tanto na academia de polícia, quanto na Terra em si. E é por isso que Elijah Baley é novamente chamado para solucionar outro crime. O único problema? Esse crime não é na Terra, e sim em Solária, um dos planetas siderais que Isaac Asimov criou nesse livro. Para quem não lembra, o que eu havia explicado no primeiro vídeo é que existem planetas siderais que se tornaram uma espécie de colônia para a Terra porque existem seres humanos super desenvolvidos lá. Foram para lá quando o ser humano começou a expansão espacial. Eu dou uma explicação mais detalhada no primeiro vídeo, então como eu disse, se você não assistiu ainda, passa lá que você vai entender melhor do que eu tô falando. E em Solária, o ser humano ele é muito maior do que a gente, muito mais bronzeado e mais forte. Isso porque o corpo deles evolui de uma forma para sobreviver no planeta, visto que em Solária o Sol é 2 vezes maior que o nosso e o clima não é agradável o suficiente para um ser humano normal suportar as condições. E o interessante de Solária é que é um planeta muito maior do que a Terra e eles adotaram uma medida de sociedade muito diferente da nossa, A população de Solária aí tem aproximadamente 20 mil humanos solarianos e quase 10 mil robôs para cada ser humano, ou seja, é uma sociedade automatizada. E pelo fato do planeta ser muito grande e não ter superpopulação igual a gente tem, eles evitam ao máximo o contato físico. Ou seja, você só casa com autorização do governo, você não pode fazer atividades como, por exemplo, casar, namorar, abraçar um ao outro. É uma sociedade que não tem nenhum contato físico. Isso porque na visão deles eles não precisam. Tá, Renzo, mas como é que eles fazem as coisas então? Cada casa de Solária é equipada com tudo que eles precisam. É uma casa literalmente gigante, com o tamanho de um shopping mall, por exemplo. E lá você tem tudo o que você precisa. Você tem roupas, você tem robôs te auxiliando. Como eu havia dito, são 10 mil robôs para cada ser humano, então não tem nenhum problema nisso. E você só casa se o governo permite, e você só copula para reproduzir se o governo permitir também. Se o governo nunca te chamar para fazer isso, você não pode copular. E na maioria das vezes o próprio solariano não quer fazer isso por conta da própria cultura. Ele foi criado de uma forma que ele vê que não precisa dessas coisas. Então a única medida que os solarianos têm é a base de holograma. Você quer conversar com seu vizinho? Não precisa ir para casa dele. Liga para ele, um holograma vai se projetar e parece muito, muito real mesmo. Não tô falando de hologramas que a gente tem agora, mas sim hologramas do futuro que dá para você sentir a pessoa. E, bem, eles se comunicam através disso. Com base nessa cultura de Solária, como o homem pode ser assassinado? É isso que Elijah tem que descobrir no livro, porque não faz sentido algum. E a única suspeita é a mulher que mora com ele, que é a esposa dele, Gladia Delmer. Mas o fato é que Solária chamou Elijah justamente porque algumas peças não se encaixam nesse caso. Qual o motivo de Gladia Delmer? Eles querem uma confissão, por que ela matou o cara do nada? Então existem muitas peças ali que não se encaixam corretamente, e é isso que Elijah precisa resolver.
Bom, Elijah estava muito nervoso porque ele nunca havia ido em Solaria, ele nunca presenciou nenhum mundo sideral, tirando a Aurora, né? Quem viu o primeiro vídeo sabe do que eu tô falando, ou quem lê o livro sabe do que eu tô falando. Ele se sentiu muito sozinho, porque na visão dele era ele contra 20 mil solarianos numa cultura super diferente. Até que ele tem uma surpresa, quando ele chega em Solaria, ele vê nada mais nada menos que o seu parceiro robô, Daniel Oliva, lhe esperando na porta de Solaria. E é muito interessante ver essa reunião novamente, porque mostra de uma certa forma que o Daniel ele tem sentimentos, por mais que tenham sido colocados ali, e ele tem memórias com o Elijah. Né? Ele realmente vê o Elijah como um parceiro e talvez até como um amigo. É bem legal a interação dos dois. Então cabe a Elijah e o seu parceiro Daniel Oliva resolver o problema em Solaria e trazer novamente a paz no planeta. Bom, eu particularmente acho que esse é o meu livro favorito da saga dos robôs. Isso porque ele traz uma ambientação totalmente diferente, né? No primeiro livro, a história se passa na Terra. A gente mora na Terra. É bem interessante a gente ter uma visão do que o Asimov ele pensava que era um outro planeta na época, né? E ver essa distinção de cultura, ver como é que os solarianos se comportam, nos faz até indagar se realmente existe outro planeta com vida inteligente, se a forma que eles vivem é parecida, semelhante com a nossa, né? Será que lá eles têm todo esse afeto que a gente tem, eles precisam ser tocados? Será que a forma de locomoção deles é a mesma que a gente? Por mais que o sci-fi tenha explorado muito as raças e planetas diferentes, a gente percebe que tem uma certa similaridade ali entre as coisas. Isso porque o ser humano não consegue pensar em outra forma de andar ou viajar, né? Você tem outros planetas ali, mas querendo ou não, eles sempre vão usar alguma coisa semelhante à nossa. Por exemplo, em Star Wars, você tem os caças, né, de combate, que não são nada mais nada menos do que as nossas naves reimaginadas em um futuro distópico, né? Então, é bem interessante pensar dessa forma, que talvez existem alguns meios alternativos de se fazer as coisas. E pensar também de um modo mais social, né? A gente, de certa forma, talvez os aliens nunca se comunicaram com a gente, se é que eles existem, porque a forma social deles é totalmente diferente da nossa, né? Esse livro ele traz boas indagações sobre o futuro e sobre o espaço também. Eu recomendo qualquer um ler a saga dos robôs pra ontem, se você gosta de sci-fi e cyberpunk. Novamente, o livro aqui é publicado pela editora Aleph, né? Eu gosto bastante dessas artes novas, né? Esse estilo aqui de arte, ele chama Retrofuture. A tecnologia que você vê aqui, ela é um pouco mais antiga. Você tem uns resquícios dela na cultura pop em si. Eu posso citar aqui, por exemplo, o álbum do Aerosmith que está aparecendo aí na tela. Ele tem o mesmo estilo de arte das capas da saga dos robôs. Então aqui a gente tem o Daniel Oliva com um robô e o Elijah Baley aqui. Editora Aleph, né, como sempre, fazendo um trabalho muito bom aí com os livros. Como eu havia dito, eu recomendo você ler muito esse livro se você gosta de sci-fi, Star Wars, Star Trek. Principalmente se você gosta desse lado mais solarpunk, né, que tem essa visão otimista de vida no futuro, tipo uma clean tech. Eu vou fazer um vídeo aqui explicando mais ou menos como que funcionam os subgêneros do sci-fi, porque muita gente ainda tá perdido quando eu falo esses termos, mas isso aí é mais pra frente. Bom galera, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Ainda faltam mais 2 livros da saga dos robôs pra eu trazer review, e ainda tô pensando em trazer a trilogia da Fundação, né, que eu recentemente comprei e ainda tô querendo ler pra trazer o review aí. E eu espero que vocês gostem. Isaac Asimov é um autor que eu admiro muito, que eu acho ele muito incrível, e eu espero que vocês compartilhem também o mesmo amor que eu tenho pelo Isaac. Se você gostou, clica no gostei, adiciona os favoritos, comenta aí o que você achou do vídeo, que isso ajuda bastante no algoritmo do YouTube pra me indicar pra outras pessoas, ok? Compartilha com seus amigos também, se eles gostam de sci-fi, se eles forem fãs de Star Wars ou qualquer outro tipo de coisa, que eu tenho certeza que eles vão gostar desse livro e talvez do vídeo, ok? Bom galera, é isso, vou ficando por aqui, sempre à sua disposição, o chalé da leitura. Fui!